Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vocês vão conhecer a incrível história do Padre Elias Bradford, que após um acidente passou por uma experiência de quase morte e fez uma descoberta surpreendente sobre o futuro da humanidade. Preparem-se para uma revelação que pode mudar a maneira como vocês enxergam a espiritualidade. Antes de começarmos, quero saber, de onde vocês estão assistindo? E se ainda não são inscritos no canal, aproveitem agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu sou o Padre Elias Bradford e nasci em uma pequena cidade da Geórgia. Desde criança, a fé católica sempre esteve presente na minha vida. Meus pais eram muito devotos e me criaram seguindo os ensinamentos da igreja. Eu sempre senti uma conexão forte com Deus. Era como se, no fundo, eu soubesse que minha vida tinha um propósito maior. Quando completei 18 anos, não tive dúvidas. Entrei para o seminário. Foi uma decisão natural, o próximo passo lógico na minha jornada. Passei os anos seguintes estudando, rezando e me preparando para servir a Deus e à comunidade. Aos 25 anos, fui ordenado padre, e esse foi, sem dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida. Senti que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Após a ordenação, fui designado para uma paróquia em Savannah. A Savannah! Que cidade incrível, cheia de história, com suas árvores antigas cobertas de musgo e o cheiro do rio se misturando com o ar salgado do mar. Parecia que a própria cidade guardava segredos. Eu adorava caminhar pelas ruas de paralelepípedo, observando as casas antigas e imaginando quantas histórias aquelas paredes já tinham presenciado. Minha rotina como padre era corrida, mas eu amava cada minuto. Acordava cedo para celebrar a missa. Passava o dia atendendo os paroquianos, ouvindo confissões, visitando doentes no hospital e preparando sermões. À noite, muitas vezes, ficava até tarde estudando as escrituras ou planejando atividades para a comunidade. Eu me sentia útil, como se estivesse realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando alguém vinha me agradecer por um conselho ou me dizia que meu sermão havia tocado seu coração, eu sentia que estava cumprindo minha missão. Claro que havia dias difíceis. Às vezes, me perguntava se estava fazendo o suficiente, se realmente estava ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus. Mas, no geral, eu estava satisfeito com minha vida. Achava que entendia tudo sobre a fé, a vida e a morte. Acreditava que sabia exatamente o que acontecia depois que morríamos. Afinal, eu tinha estudado isso por anos. Pregava sobre isso todo domingo. Mal sabia eu o quanto estava enganado. Foi numa quarta-feira à tarde que tudo mudou. Eu tinha acabado de celebrar a missa do meio-dia e estava me preparando para visitar alguns pacientes no hospital. O dia estava chuvoso, daqueles que deixam a gente meio melancólico. Enquanto dirigia, eu pensava no sermão do próximo domingo, tentando decidir qual passagem da Bíblia usar. Nunca imaginei que aquele trajeto mudaria minha vida para sempre. Eu estava dirigindo por uma estrada cercada de carvalhos enormes, e a chuva, embora leve, era constante. A estrada estava um pouco escorregadia, mas eu dirigia com cuidado, como sempre. Lembro de olhar para o relógio do carro. Eram 3h47. Engraçado como em momentos cruciais, a gente se lembra de detalhes tão específicos, não é? De repente, vi um carro vindo na contramão. Foi tudo muito rápido. Num segundo, eu estava tranquilo, pensando no sermão. No outro, o caos tomou conta. O impacto foi brutal. O som de metal se retorcendo e vidro se estilhaçando ainda ecoa na minha memória. Senti meu corpo ser lançado para frente e, em seguida, para trás, como uma boneca de pano. O airbag explodiu na minha cara e, por um momento, tudo ficou branco. Depois, veio a dor. Uma dor lancinante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo.
Eu não conseguia me mexer. Tentei gritar, mas minha voz não saía. O cheiro de gasolina e borracha queimada invadiu minhas narinas, me deixando enjoado. Aos poucos, minha visão começou a clarear. Eu estava preso dentro do carro, que agora parecia uma lata amassada. Eu conseguia ver o para-brisa rachado bem na minha frente, com gotas de chuva escorrendo por ele. O volante estava pressionado contra o meu peito, dificultando minha respiração. Tentei me mexer novamente, mas era como se meu corpo não obedecesse mais. O pânico começou a tomar conta de mim. Meu Deus, pensei, é assim que eu vou morrer? A ironia não me escapou. Eu, que tantas vezes falei sobre a morte nos meus sermões, agora estava cara a cara com ela. Ouvi sirenes ao longe. Alguém deve ter ligado para os bombeiros. Tentei me manter consciente, mas era difícil. A dor era intensa e eu começava a me sentir fraco. Meus olhos pesavam, querendo se fechar. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, a dor começou a diminuir. Não sumiu completamente, mas parecia distante, como se não fosse mais comigo. E aí, aí começou a parte mais incrível e assustadora de toda a minha vida. Eu me vi saindo do meu próprio corpo. Eu sei, parece loucura. Se alguém tivesse me contado isso antes, eu provavelmente teria achado que a pessoa estava exagerando, que era imaginação. Mas aconteceu comigo. Eu literalmente me vi flutuando acima do carro, olhando para baixo, para o meu corpo imóvel. Era uma sensação indescritível. Eu não tinha mais peso, não sentia dor. Era como se eu fosse pura consciência. Eu podia ver tudo ao meu redor com uma clareza inacreditável. Os carros parando, as pessoas se aproximando para tentar ajudar, a chuva caindo, tudo parecia mais vívido, mais real de alguma forma. Tentei gritar, chamar a atenção de alguém, mas ninguém parecia me ouvir ou ver. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Foi nesse momento que percebi: estou morrendo, ou talvez já esteja morto. O mais assustador, eu não fazia ideia do que viria a seguir. Enquanto flutuava ali, observando a cena do acidente, comecei a sentir uma espécie de puxão. Era como se algo ou alguém estivesse me chamando. No início, era uma sensação leve, mas foi ficando cada vez mais forte. De repente, me vi sendo arrastado para longe do local do acidente. Tudo ao meu redor começou a passar rápido, como se eu estivesse viajando em alta velocidade. As cores se misturavam, formando um túnel de luz. Sabe aquelas histórias de experiências de quase morte? Pois é, eu sempre achei que era exagero ou imaginação das pessoas. Mas lá estava eu, vivendo exatamente aquilo. O túnel parecia infinito. Eu não sabia se estava nele por segundos ou horas. O tempo não fazia sentido. Enquanto eu era levado por aquele túnel, comecei a ouvir vozes. No início eram sussurros, mas depois ficaram mais claras. Reconheci algumas. Meus pais, amigos de infância, pessoas que já tinham partido. Era como se toda a minha vida estivesse passando diante dos meus olhos, ou melhor, dos meus ouvidos. No meio dessa jornada surreal, me peguei pensando na minha fé. Como padre, passei anos falando sobre a vida após a morte, sobre o céu e o inferno. Mas nada do que eu tinha estudado ou pregado me preparou para o que eu estava vivendo naquele momento. Era tudo tão diferente, tão além da minha compreensão. Conforme eu avançava pelo túnel, comecei a sentir uma paz profunda. Todo o medo e a confusão que eu tinha no início foram dando lugar a uma sensação de acolhimento, como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Pensei, é isso, estou indo para o céu. Vou finalmente conhecer Deus face a face. Mas então, algo mudou. A luz no fim do túnel, que eu esperava que fosse brilhante e acolhedora, começou a ficar diferente. Ela foi se tornando mais fraca, mais opaca. A sensação de paz foi substituída por uma inquietação crescente. Algo estava errado, muito errado. De repente, o túnel de luz desapareceu e eu me vi mergulhado na escuridão mais profunda que já experimentei.
Era uma escuridão que parecia viva, sufocante. O medo voltou com tudo, mas agora era um medo diferente. Não era mais o medo da morte, mas sim o medo do desconhecido. Tentei gritar, mas não tinha voz. Tentei me mover, mas não tinha corpo. Era como se eu fosse apenas um pensamento flutuando no vazio. Foi aí que eu percebi. Isso não era o céu, nem de longe. O que eu estava prestes a experimentar desafiava tudo o que eu acreditava saber sobre o além. Aos poucos, meus olhos, ou seja lá o que eu tinha naquele estado, começaram a se acostumar com a escuridão. O que eu vi, bem, era pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eu estava prestes a conhecer uma realidade que desafiava todas as minhas crenças. A escuridão começou a dar lugar a um cenário bizarro. Não era o inferno das pinturas medievais, com demônios vermelhos e almas sendo queimadas em caldeirões. Era diferente e, de alguma forma, muito pior. As cores eram estranhas. Não sei explicar direito. Era como se tudo fosse desbotado, mas ao mesmo tempo intenso demais. Imagine misturar todas as cores do arco-íris e depois jogar um balde de cinza por cima. Era mais ou menos assim que eu descreveria. Essas cores pareciam se mover, fluir, como se estivessem vivas. O chão, se é que posso chamar aquilo de chão, parecia pulsar. Não era sólido como conhecemos, era mais como se fosse feito de emoções, raiva, medo, desespero. Eu podia sentir tudo isso emanando do solo. Cada passo que eu dava, ou o que quer que eu estivesse fazendo, era como pisar em memórias dolorosas. E o calor, meu Deus, o calor, não era um calor de fogo, era um calor que vinha de dentro, como se as minhas células estivessem fervendo. Era um calor de vergonha, de arrependimento, de culpa. Um calor que consumia a alma. O ar, se é que posso chamar aquilo de ar, era pesado, sufocante. Cada respiração era um esforço. Era como se o próprio ambiente quisesse me sugar, me engolir. E o cheiro não era de enxofre ou algo assim. Era o cheiro de memórias ruins, de oportunidades perdidas, de palavras não ditas. Mas o pior de tudo eram os sons. Sim, havia muitos gritos, mas não eram só gritos de dor física, eram lamentos de almas torturadas por seus próprios erros. Sussurros de arrependimento, ecos de promessas quebradas. E o mais assustador, às vezes eu ouvia risadas vazias, sem alegria, o som da loucura. Enquanto eu flutuava por ali, comecei a ver pessoas, ou melhor, almas. Algumas vagavam sem rumo, como zumbis, outras estavam ajoelhadas, chorando. Algumas gritavam para o vazio, implorando por perdão ou por uma segunda chance. E o pior, eu reconheci alguns rostos, pessoas que eu conhecia, que tinham sido exemplos de virtude em vida. O que elas estavam fazendo ali? Foi então que eu vi uma figura familiar no meio daquele caos. Reconheci Monsenhor Fabrício, meu mentor, o homem que eu mais admirava no seminário. Ele era um exemplo de devoção, de santidade. Ver ele ali, naquele lugar horrível, foi um choque maior do que o próprio acidente de carro. Monsenhor Fabrício me viu. Seus olhos, antes tão cheios de sabedoria e bondade, agora estavam vazios. Ele se virou para mim e gritou: "Elias, não é tarde para você. Você ainda pode mudar." Eu não entendia. Mudar o quê? O que eu tinha feito de errado? Ele continuou, sua voz carregada de dor e arrependimento. A devoção que eu mostrava era só uma máscara. Meu coração estava cheio de orgulho, ganância e hipocrisia. Eu nunca realmente busquei a Deus. Tudo era aparência. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim? O homem que eu mais admirava, que eu via como um exemplo de fé, estava me dizendo que tudo era uma farsa? Eu não queria acreditar. Não podia ser verdade. Mas olhando ao redor, vendo todas aquelas almas sofrendo, eu comecei a entender. Esse lugar, esse inferno, não era um castigo imposto por Deus.
Era o resultado das nossas próprias escolhas. Enquanto eu tentava processar tudo o que estava vendo e ouvindo, algo incrível aconteceu. Uma luz intensa começou a brilhar, contrastando fortemente com a escuridão sufocante ao meu redor. Era uma luz diferente de tudo que eu já tinha visto. Não machucava os olhos, mas ao mesmo tempo era tão brilhante que parecia penetrar minha alma. Da luz surgiu uma figura, não sei bem como descrever. Era como se fosse feita de pura energia. Tinha uma forma vagamente humana, mas ao mesmo tempo era mais, muito mais. Instintivamente, soube que estava diante de um anjo. O rosto do anjo, se é que posso chamar aquilo de rosto, era sereno, mas os olhos, meu Deus, os olhos, era como olhar para o próprio universo. Havia uma sabedoria ali que me intimidava, mas ao mesmo tempo me atraía. O anjo falou. A voz era como um trovão suave, se é que isso faz sentido. Reverberava não só ao meu redor, mas dentro de mim. Elias, disse o anjo, o inferno não é o que você pensa. Fiquei confuso. Como assim não era o que eu pensava? Olhei ao redor, para o sofrimento, para o desespero, mas todo esse tormento... Comecei a dizer, mas o anjo me interrompeu. Este lugar não é apenas de tormento físico, Elias. Ele reflete a verdadeira alma das pessoas que aqui estão. Enquanto o anjo falava, era como se eu pudesse ver através das aparências das almas atormentadas ao nosso redor. Comecei a entender que o verdadeiro sofrimento delas vinha de dentro. Muitos que se dizem devotos, que vestem os trajes da fé, nunca buscaram o verdadeiro amor de Deus, continuou o anjo. Suas almas estão presas aqui porque se afastaram da verdade. Essas palavras me atingiram como um raio. Quantas vezes eu mesmo não tinha me apegado mais às aparências do que à essência da fé. Quantas vezes eu tinha julgado as pessoas pela sua devoção externa, sem conhecer seus corações. O anjo deve ter percebido minha angústia, porque sua voz ficou mais suave. Sua jornada até aqui tem um propósito, Elias. Você precisa entender que o verdadeiro caminho da fé não está em rituais vazios, nem em seguir regras religiosas à risca, mas em um coração puro e sincero. Eu me senti pequeno, insignificante diante daquela verdade. Toda a minha vida como padre, todos os sermões que eu tinha dado, será que eu realmente tinha entendido a essência da fé? O anjo olhou para mim e disse, volte, Elias. Sua missão na terra ainda não terminou. Antes que eu pudesse responder, a luz começou a me envolver. Era uma sensação incrível, como se cada parte do meu ser estivesse sendo purificada, renovada. Senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. A escuridão, os gritos, o anjo, tudo desapareceu. Eu estava sendo puxado de volta, como se uma força irresistível me arrastasse. A próxima coisa que senti foi dor, muita dor. Abri os olhos e me vi deitado numa cama de hospital, cercado por máquinas apitando e o cheiro forte de desinfetante. Eu tinha voltado. Quando abri os olhos pela primeira vez depois da experiência, fiquei completamente desorientado. As luzes fluorescentes do hospital pareciam ofuscantes demais. O barulho das máquinas era ensurdecedor. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida por causa do tubo de respiração. Uma enfermeira notou que eu tinha acordado e rapidamente chamou o médico. Eles pareciam surpresos e aliviados. Depois, fiquei sabendo que eu tinha ficado em coma por quase 2 semanas. Para eles, foram dias de incerteza, sem saber se eu acordaria. Para mim, pareceu que tinha passado uma eternidade naquela outra dimensão. Os dias seguintes foram um borrão de exames, visitas de médicos e fisioterapia. Meu corpo tinha sofrido bastante com o acidente. Costelas quebradas, uma perna fraturada, contusões por todo lado. A recuperação física seria longa e dolorosa. Mas o que mais me incomodava
Não era a dor física, era a confusão mental, a sensação de que algo fundamental tinha mudado dentro de mim. Como eu poderia explicar para as pessoas o que eu tinha vivido? Como eu poderia continuar sendo o mesmo padre depois de ter visto aquilo? Muitos paroquianos vieram me visitar. Traziam flores, cartões, palavras de conforto. Eu sorria, agradecia, mas por dentro, eu estava num turbilhão. Cada vez que alguém dizia, graças a Deus você sobreviveu, ou foi um milagre, eu sentia um aperto no peito. Eles não faziam ideia do que realmente tinha acontecido. Meu bispo também veio me ver. Ele falou sobre como a comunidade tinha se unido em oração por mim, como todos estavam ansiosos pelo meu retorno. Enquanto ele falava, eu não conseguia parar de pensar em Monsenhor Fabrício, em todas aquelas almas que eu tinha visto no inferno. Como eu poderia voltar a pregar as mesmas coisas de antes? À noite, sozinho no quarto do hospital, eu chorava. Chorava de confusão, de medo, de alívio. Às vezes, acordava gritando, revivendo cenas do que tinha visto. As enfermeiras vinham correndo, achando que eu estava com dor. Como explicar que a dor que eu sentia era na alma? Semanas se passaram e finalmente chegou o dia da minha alta. Voltei para casa, ou melhor, para o pequeno apartamento anexo à igreja onde eu morava. Tudo parecia diferente agora. Os objetos religiosos, que antes me traziam conforto, agora pareciam vazios, como se fossem apenas símbolos sem significado real. Passei dias sentado na minha poltrona, olhando pela janela, tentando entender o que tinha acontecido comigo, tentando conciliar o que eu sempre acreditei com o que eu tinha vivido. Foi um período de profunda reflexão e, para ser honesto, de muita crise de fé. Mas aos poucos, bem devagar, comecei a encontrar um novo sentido. As palavras do anjo ecoavam na minha mente. O verdadeiro caminho da fé não está em rituais vazios, nem em seguir regras religiosas à risca, mas em um coração puro e sincero. Talvez essa fosse a chave. Talvez minha missão agora fosse mostrar às pessoas um caminho mais verdadeiro, mais autêntico de fé. Quando finalmente me senti forte o suficiente para voltar à igreja, sabia que nada seria como antes. Eu tinha mudado e meu ministério também precisava mudar. O desafio agora era como fazer isso sem assustar ou afastar as pessoas que confiavam em mim como guia espiritual. A primeira vez que subi ao púlpito depois do acidente, senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Olhei para a congregação, vi os rostos familiares me olhando com expectativa. Respirei fundo e comecei a falar, não sobre dogmas ou regras, mas sobre amor, sobre sinceridade, sobre buscar a Deus com o coração, não apenas com as palavras ou ações externas. Foi o início de uma nova fase na minha vida e no meu ministério, uma fase que seria cheia de desafios, de questionamentos, mas também de uma comunhão mais profunda do que realmente significa ter fé. Nas semanas que se seguiram ao meu retorno à paróquia, percebi que não podia mais pregar da mesma forma que antes. As palavras que saíam da minha boca eram diferentes. Não falava mais sobre regras rígidas ou sobre a importância de seguir rituais à risca. Em vez disso, meus sermões se concentravam no amor incondicional de Deus, na importância da sinceridade de coração e na busca por uma conexão genuína com o divino. No início, confesso que fiquei hesitante em compartilhar minha experiência de quase morte. Temia que as pessoas me achassem louco ou pior, que perdessem a confiança em mim como líder espiritual. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ser honesto, que essa experiência não tinha sido só para mim, mas para ser compartilhada. Então, num domingo, depois de muito refletir e rezar, decidi contar à minha congregação o que tinha acontecido comigo. Lembro como se fosse hoje. A igreja estava cheia, como sempre ficava nos domingos. Subi ao púlpito,
Olhei para todos aqueles rostos familiares e respirei fundo. Meus queridos irmãos e irmãs, comecei. Hoje quero compartilhar com vocês algo que mudou completamente minha vida e minha compreensão de fé. E então, com o coração na mão, contei tudo. O acidente, a experiência fora do corpo, o túnel de luz, o inferno que vi, o encontro com o anjo. Enquanto eu falava, podia ver as reações no rosto das pessoas. Alguns pareciam chocados, outros céticos. Vi lágrimas nos olhos de alguns, enquanto outros pareciam desconfortáveis. Mas continuei, sentindo que cada palavra era importante. Expliquei como essa experiência tinha mudado minha visão sobre a fé e a espiritualidade, como tinha me feito perceber que muitas vezes nos preocupamos mais com as aparências da religião do que com a verdadeira essência do amor divino. O que aprendi, disse eu, é que Deus não está interessado em quantas vezes vamos à igreja ou em quão bem seguimos regras. O que realmente importa é a sinceridade do nosso coração, o amor que temos pelos outros e nossa busca genuína por uma conexão com o divino. Quando terminei de falar, houve um silêncio na igreja, um silêncio que parecia durar uma eternidade. Então, aos poucos, as pessoas começaram a reagir. Alguns vieram me abraçar com lágrimas nos olhos, dizendo que minhas palavras tinham tocado profundamente seus corações. Outros pareciam confusos, não sabendo bem como processar o que tinham ouvido. Nos dias e semanas que se seguiram, recebi muitas visitas, pessoas querendo saber mais, querendo entender melhor. Alguns compartilharam suas próprias experiências de quase morte, que nunca tinham contado a ninguém por medo de não serem levados a sério. Claro, nem todas as reações foram positivas. Alguns paroquianos mais tradicionais ficaram incomodados com minha nova abordagem. Ouvi rumores de que alguns achavam que eu tinha perdido o juízo depois do acidente. Alguns até deixaram a paróquia, dizendo que minhas novas ideias eram perigosas ou heréticas. Mas para cada pessoa que se afastou, parecia que duas novas chegavam. Pessoas que nunca tinham se sentido confortáveis na igreja antes, que sempre acharam a religião muito rígida ou distante, agora encontravam em minhas palavras algo que ressoava com elas. Comecei a organizar grupos de discussão, onde as pessoas podiam falar abertamente sobre suas dúvidas, medos e experiências espirituais, sem medo de julgamento. Esses encontros se tornaram momentos preciosos de conexão e crescimento mútuo. Minha experiência de quase morte tinha aberto não só meus olhos, mas também os corações de muitos na comunidade. Era como se, ao compartilhar minha jornada, eu tivesse dado permissão para que outros também explorassem suas próprias jornadas espirituais de maneira mais autêntica e profunda. Nem todos entenderam ou aceitaram o que eu vivi, mas percebi que minha missão agora era maior do que eu jamais imaginei. Não era apenas sobre pregar ou liderar uma paróquia. Era sobre ajudar as pessoas a encontrarem uma conexão genuína com o divino, a descobrirem o amor incondicional de Deus, não através de regras ou rituais, mas através de seus próprios corações. Nos meses que se seguiram à minha experiência de quase morte, passei por uma profunda transformação pessoal que, inevitavelmente, afetou meu ministério de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Uma das maiores mudanças foi na forma como eu via a mim mesmo e meu papel como padre. Antes, eu me via como um guardião da doutrina, alguém que devia guiar as pessoas pelo caminho correto da fé. Agora, eu me via mais como um companheiro de jornada, alguém que também está aprendendo, crescendo e, às vezes, tropeçando no caminho espiritual. Essa mudança de perspectiva se refletiu na maneira como eu conduzia as missas e os atendimentos individuais. As missas se tornaram mais participativas. Em vez de longos sermões em que eu falava e todos ouviam, comecei a incentivar diálogos.
Às vezes, eu fazia perguntas durante a homilia e encorajava as pessoas a compartilharem suas ideias e experiências. Nos atendimentos individuais, passei a ouvir mais e falar menos. Percebi que, muitas vezes, as pessoas já tinham as respostas dentro de si. Só precisavam de alguém que as ajudasse a encontrá-las. Em vez de dar conselhos diretos, comecei a fazer perguntas que levavam à reflexão. O que você acha que Deus está tentando te ensinar com essa situação? Como você se sentiria se estivesse no lugar da outra pessoa? Ou o que o amor incondicional de Deus significa para você neste momento? Outra grande mudança foi na minha relação com outras religiões e crenças. Antes, eu tinha uma visão mais exclusivista da fé católica. Agora, depois de ter vislumbrado um pouco da vastidão e do mistério do divino, percebi que Deus é muito maior do que qualquer religião pode conter. Comecei a buscar diálogo com líderes de outras fés, organizando encontros interreligiosos. Isso causou certo desconforto em alguns membros mais conservadores da congregação, mas aos poucos, muitos começaram a ver o valor nessas trocas. Minha relação com a natureza também mudou profundamente. Depois de ter experimentado aquela conexão cósmica, durante minha experiência de quase morte, passei a ver a criação de Deus de uma forma totalmente nova. Comecei a organizar retiros espirituais ao ar livre, incentivando as pessoas a encontrarem Deus na beleza de uma flor, no som de um riacho, no vento que sopra entre as árvores. Uma das mudanças mais significativas foi na forma como eu abordava o sofrimento e a morte. Antes, eu tentava consolar as pessoas dizendo que o sofrimento era a vontade de Deus, ou que seus entes queridos estavam em um lugar melhor. Agora, eu entendia que essas palavras, embora bem intencionadas, muitas vezes soavam vazias para quem estava realmente sofrendo. Em vez disso, passei a falar sobre como o sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento, de nos conectarmos mais profundamente com nossa humanidade e com os outros. Quando alguém perdia um ente querido, em vez de tentar explicar a morte, eu simplesmente estava presente, oferecia um ombro para chorar, um ouvido atento, um abraço silencioso. Minha experiência também mudou a forma como eu via o pecado e o perdão. Antes, eu tendia a ver o pecado de uma maneira mais legalista, como uma lista de regras quebradas. Agora, eu o via mais como um afastamento do amor. Amor a Deus, aos outros e a si mesmo. O perdão deixou de ser algo que eu concedia em nome de Deus e passou a ser um processo de cura e reconexão que eu ajudava as pessoas a atravessar. Claro que nem tudo foi fácil nessa transformação. Houve momentos de dúvida intensa. Às vezes, eu me perguntava se não estava imaginando tudo isso, se minha experiência de quase morte não tinha sido apenas uma alucinação causada pelo trauma do acidente. Nesses momentos, eu me lembrava da intensidade do que tinha vivido, da clareza das mensagens que recebi e encontrava força para continuar. Também enfrentei resistência de alguns setores da igreja. Alguns colegas padres me acusaram de estar me desviando da doutrina, de estar pregando uma espiritualidade New Age em vez do catolicismo verdadeiro. Tive longas conversas com o meu bispo, explicando minha experiência e como ela tinha aprofundado, não diminuído, minha fé católica. Felizmente, meu bispo era um homem de mente aberta. Embora ele não pudesse endossar oficialmente tudo o que eu dizia, afinal, experiências de quase morte não fazem parte da doutrina oficial da igreja, ele reconheceu a sinceridade da minha fé e o impacto positivo que meu novo ministério estava tendo na comunidade. Uma das coisas mais gratificantes nessa nova fase foi ver como muitas pessoas que tinham se afastado da igreja estavam retornando. Pessoas que se sentiam julgadas ou excluídas antes, agora encontravam um espaço de aceitação e amor incondicional.
casais divorciados, membros da comunidade LGBTQ+, pais, pessoas de outras religiões, todos eram bem-vindos e respeitados. Comecei a receber convites para falar em outras paróquias, em retiros e até em conferências. Sempre que compartilhava minha história, via como ela tocava as pessoas de maneiras profundas. Muitos vinham me contar depois sobre suas próprias experiências espirituais, que nunca tinham se sentido à vontade para compartilhar antes. À medida que os meses se tornaram anos, percebi que minha experiência de quase morte não tinha sido o fim de uma jornada, mas o início de outra. Cada dia trazia novos desafios, novas compreensões, novas oportunidades de crescimento. Eu não tinha todas as respostas. Na verdade, quanto mais eu aprendia, mais eu percebia o quanto ainda tinha para aprender. Mas uma coisa eu sabia com certeza: minha fé, longe de ter sido abalada por minha experiência, tinha se tornado mais profunda, mais rica e mais viva do que eu jamais poderia ter imaginado. E minha missão agora era compartilhar essa fé viva com todos que cruzassem meu caminho. Conforme os anos passavam, comecei a perceber que o impacto da minha experiência ia muito além de mim e da minha paróquia. Era como se uma pedra tivesse sido jogada num lago e as ondas continuassem se espalhando, tocando vidas de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Na nossa comunidade local, as mudanças eram visíveis. Nossa igreja, que antes era vista como um lugar um tanto austero e intimidador, agora era conhecida como um espaço de acolhimento e aceitação. Pessoas de todas as idades e origens se sentiam à vontade para entrar, mesmo que fosse apenas para sentar em silêncio por alguns minutos. Um dos desenvolvimentos mais interessantes foi a criação de um grupo de apoio para pessoas que tinham passado por experiências de quase morte ou outras experiências espirituais intensas. Começou pequeno, com apenas meia dúzia de pessoas se reunindo na sala paroquial uma vez por mês, mas logo cresceu e pessoas de outras cidades começaram a vir para participar. Durante essas reuniões, ouvi histórias incríveis. Lembro-me de um homem que faleceu durante uma cirurgia cardíaca e voltou com uma profunda compreensão da interconexão de todas as coisas. Uma mulher, em um momento de crise, teve uma visão de sua avó falecida e recebeu uma mensagem de conforto que mudou completamente sua vida. E também houve o relato de um adolescente que, durante uma doença grave, teve uma experiência fora do corpo e retornou com uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. O que mais me impressionava nessas histórias não era apenas o quão extraordinárias elas eram, mas como tinham transformado profundamente as vidas dessas pessoas. Muitos falavam sobre uma nova apreciação pela vida, um senso mais profundo de propósito e uma compreensão mais ampla do amor e da compaixão. Essas reuniões se tornaram um espaço seguro para as pessoas expressarem suas dúvidas e medos. Muitos relataram ter receio de compartilhar essas experiências com familiares ou amigos, temendo serem rotulados de loucos ou hereges. Ali, no entanto, eles encontravam acolhimento e compreensão. Além desse grupo, nossa paróquia começou a oferecer programas que refletiam essa nova abordagem à espiritualidade. Tivemos aulas de meditação, workshops sobre cura interior, retiros de silêncio e até mesmo um programa de jardinagem comunitária, onde o ato de cultivar a terra era visto como uma forma de conexão com a criação divina. O impacto dessas iniciativas foi além da nossa comunidade imediata. Comecei a receber convites para falar em outras igrejas de diversas denominações e participei de conferências sobre espiritualidade e ciência. Em uma dessas ocasiões, fui convidado para dar uma palestra em uma universidade local. A sala estava lotada, com estudantes de teologia, medicina, psicologia e filosofia.
O interesse era palpável e o debate que se seguiu foi um dos mais enriquecedores que já experimentei. Claro, nem todas as reações foram positivas. Recebi cartas de pessoas me acusando de heresia, dizendo que eu estava afastando os fiéis da verdadeira fé. Alguns blogs conservadores me rotularam como um padre New Age e pediram minha remoção do ministério. No entanto, para cada voz crítica, havia dezenas de mensagens de apoio, de pessoas dizendo que meu testemunho reavivou sua fé ou as ajudou a encontrar sentido em suas próprias experiências espirituais. Um dos desenvolvimentos mais inesperados foi o interesse da mídia. Fui entrevistado por jornais locais e, eventualmente, nacionais. Participei de programas de rádio e até de documentários sobre experiências de quase morte. Nessas aparições públicas, sempre mantive o foco na mensagem central que recebi: a importância do amor, da compaixão e da busca sincera por uma conexão com o divino. À medida que minha história se espalhava, comecei a receber cartas e e-mails de pessoas de várias partes do país e até de outros países. Muitos compartilhavam suas próprias experiências espirituais, enquanto outros faziam perguntas profundas sobre vida, morte e o além. Sempre fiz o meu melhor para responder a todos, lembrando que eu não tinha todas as respostas e que cada um precisava encontrar seu próprio caminho. Uma das coisas mais gratificantes foi ver como minha experiência abriu espaço para um diálogo mais amplo sobre espiritualidade e fé. Pessoas que nunca se sentiram à vontade para falar sobre suas experiências espirituais, agora se sentiam encorajadas a compartilhar. Vi como isso estava criando pontes entre pessoas de diferentes origens e crenças, unindo-as em uma busca comum por significado e conexão. Com o passar dos anos, percebi que minha experiência de quase morte não foi apenas um evento isolado na minha vida. Ela se transformou em uma missão, um chamado para ajudar as pessoas a explorarem suas próprias espiritualidades, a se abrirem para o mistério e a maravilha do divino. Quando olho para trás, para aquele dia do acidente, sinto apenas gratidão. Gratidão pela segunda chance, pela visão que recebi e pela oportunidade de compartilhar isso com os outros. Minha jornada está longe de terminar, mas agora caminho com um propósito renovado e uma fé mais profunda do que jamais imaginei possível. Conforme me aproximo do fim dessa narrativa, percebo que é difícil expressar em palavras o impacto total que essa experiência teve na minha vida e na vida de tantos outros. É como tentar descrever cores para alguém que nunca viu. No entanto, vou compartilhar algumas das lições mais importantes que aprendi ao longo desse caminho. Primeiro, aprendi que a vida é muito mais misteriosa e maravilhosa do que podemos imaginar. Antes da minha experiência, achava que compreendia bem como o mundo funcionava. Agora, sei que mal arranhamos a superfície da realidade. Existem dimensões da existência que vão além da nossa compreensão cotidiana, e isso é profundamente inspirador. Segundo, entendi que o amor é de fato a força mais poderosa do universo. Não o amor romântico dos filmes, mas um amor mais profundo, universal. O tipo de amor que vi nas experiências que tive. Um amor que permeia toda a existência. Esse amor não julga, não exclui, não impõe condições. Ele simplesmente é, e nós somos parte dele. Terceiro, percebi que a morte não é o fim, mas uma transição. Isso não significa que devamos desejar a morte ou não valorizar a vida. Pelo contrário, compreender a continuidade da existência me fez valorizar ainda mais cada momento precioso que temos aqui na Terra. Quarto, aprendi que a verdadeira fé não é sobre ter todas as respostas, mas estar aberto às perguntas. É sobre abraçar o mistério, sobre se maravilhar com o desconhecido. A dúvida não é inimiga da fé, é uma parte essencial dela. Quinto,
entendi que todos nós temos um propósito único. Não necessariamente um propósito grandioso e dramático, mas um papel especial a desempenhar no grande tapete da existência. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada momento de compaixão tem um impacto que vai além do que podemos ver. Sexto, aprendi a importância de viver autenticamente. O inferno que experimentei não era um lugar de punição imposto por um Deus vingativo, mas um estado de ser, criado por nossas próprias escolhas. Viver uma vida falsa, negando nossas verdades interiores, isso sim é o verdadeiro inferno. Sétimo, percebi que a verdadeira espiritualidade não se baseia em seguir regras rígidas, mas em cultivar uma conexão genuína com o divino, seja como você conceba essa força. Essa conexão pode ser encontrada na quietude de uma igreja, mas também na grandiosidade de uma montanha, no riso de uma criança ou no abraço de um amigo. Oitavo, entendi que o perdão, tanto a nós mesmos quanto aos outros, é uma das forças mais libertadoras que existem. Carregar rancor, culpa ou vergonha é como carregar um peso que nos impede de voar. Nono, percebi que cada pessoa que encontramos é um professor. Cada interação, conversa ou conflito é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não existem pessoas comuns. Cada ser humano é um universo de experiências e potenciais. Por fim, entendi que a vida é um presente precioso e que cada dia é uma oportunidade de fazer a diferença. Não precisamos realizar grandes feitos para ter um impacto positivo no mundo. Às vezes, um sorriso, uma palavra gentil ou um ato de compaixão pode mudar uma vida. Quando olho para trás, para aquele dia do acidente, não posso deixar de me maravilhar com a jornada que se seguiu. Não foi uma jornada fácil. Houve momentos de dúvida, medo e confusão. Mas a cada vez que essas dúvidas surgiam, eu me lembrava da clareza das mensagens que recebi e do amor avassalador que senti. Hoje, anos depois dessa experiência transformadora, ainda me vejo como um aprendiz. Cada dia traz novas descobertas e oportunidades de crescimento. Continuo a servir como padre, mas meu ministério agora é diferente. É menos sobre pregar e mais sobre ouvir. Menos sobre dar respostas e mais sobre fazer perguntas. Perguntam-me com frequência se tenho medo da morte. A resposta é não. Não que eu queira morrer, pois amo a vida, mas sei que quando a hora chegar, será apenas uma transição para outra fase da existência. Se há algo que quero deixar como mensagem final, é que o amor é real, poderoso e acessível a todos nós. Um amor profundo, que nos conecta uns aos outros e a algo maior que nós mesmos. E é esse amor que dá sentido à nossa existência, sobrevivendo além da morte.